A finalidade hoje é dar uma repassada rápida sobre como ficou a lei de zoneamento, mas não desfocando da atividade de vocês, atividade de motéis. Até para vocês saberem exatamente para onde podem ir e para onde não mais deveriam estar pensando em ir. Uma avaliação e, eventualmente, eu vou falar em relação de custo de área. Uma área custa X vezes mais do que a outra, até para vocês terem uma ideia de o que compensa. A atividade de vocês não é uma atividade vertical, mas é importante a gente saber exatamente onde você pode se instalar e o custo da terra compensa o investimento. Senão o payback jamais vai ser positivo. Faz investimento, constrói, acha que é um bem patrimonial de alto custo e, na verdade, ele é valorizado, mas depois não tem quem compra. Então é muito importante, a Lei de Zoneamento de São Paulo, ela foi tratada na nossa relatoria à luz da ordenação do uso do solo, dos marcos regulatórios do uso do solo, da discussão da verticalização, da preservação das áreas verdes, mas não nos focamos nenhuma vez no desenvolvimento econômico. Tudo que envolveu economia, inclusive a crise, nós tivemos que tratar aqui na Lei de Zoneamento. Porque quando o Plano Diretor Estratégico foi aprovado em 2014, ele chegou em 2013, nós tínhamos um PIB de 2,4% positivo. Vivíamos uma bolha e estávamos felizes demais. Quando nós aprovamos a Lei de Zoneamento, agora em março de 2016, nós aprovamos com um PIB de menos 3,5%. Portanto, quando chegou a Lei de Zoneamento e me passaram a missão de ser relator, eu usei todas as ferramentas que estavam ao alcance da Lei de Zoneamento, que são os parâmetros do uso do solo, para que a gente pudesse vencer uma retração econômica, assessorado, lógico, por um grupo técnico extremamente especializado, que é o grupo técnico da Câmara e da FIP, que foi contratada para nos assessorar ao longo desse tempo. Porque senão, nós não sabíamos na época quanto tempo poderia durar a crise ou não sabíamos do desenvolvimento do quadro político do Brasil, não estávamos com segurança de nada, nós deixamos algumas travas e algumas situações para que a gente pudesse continuar produzindo, mesmo que em momento de grande retração econômica. Portanto, o plano diretor e a lei de zoneamento, hoje, ela acaba confirmando que tudo que nós aprovamos tem um forte componente de facilitador do desenvolvimento econômico à luz de novas propostas, novas construções, novas condições de geração de emprego, facilitando a geração de emprego. E vocês vão ver, principalmente nos bairros mais distantes do centro, para que a cidade possa ser descentralizada. Bom, a lei de zonamento, ela começa em cima do plano diretor, é totalmente alinhada com o plano diretor. Vocês se lembram, na lei antiga, cada região da cidade de São Paulo tinha um coeficiente de aproveitamento básico para cada região. Era assim distribuído. E o que estava em vermelho é o que tinha coeficiente básico de aproveitamento 1. Ou seja, eu posso fazer uma vez o tamanho do meu terreno. Era tudo pipocado pela cidade, não tinha conceito. Nós tínhamos uma lei de zonamento de 2004, com 31 cartilhas, livros, um para cada subprefeitura, agora são 32, e mais uma outra cartilha que falava da lei. Então, quando a gente perguntava, virava aquela torre de Babel, e eu me lembro de todos vocês sempre tentando dizer: eu estou em Pinheiros, agora eu fui por Butantã, como é que eu faço de lá? Lá pode, aqui não pode, ali pode. A palavra showroom, por exemplo, só existe na subprefeitura de Pinheiros, na lei de 2004. É como se a cidade inteira não precisasse disso. Então, o mundo mudou, a velocidade mudou, e a lei de zonamento, ela tem agora um conceito único para a cidade toda. Todos nós somos paulistanos, o solo é o mesmo, e a cidade inteira foi tratada com conceitos idênticos. Então, quando eu falar aqui zona mista, quem está na zona mista pode construir 2 vezes o tamanho do terreno e pode fazer até 28 metros. Essa zona mista pode estar em Pinheiros, pode estar no Itaim Paulista, pode estar em São Miguel, pode estar em Marcilac. Não interessa. Onde ela estiver, ela tem o mesmo coeficiente de aproveitamento. Com isso, nós saímos de uma montanha de conceitos para 17, 18 conceitos de zonas, que qualquer um aqui vai gravar. Daqui a pouco vocês estão olhando o mapa e entendendo completamente. Esse primeiro momento, ele traz uma certa dificuldade, porque as pessoas não querem ficar entrando para poder entender o mapa, mas depois que vocês pegarem as cores, daqui a pouco muita gente já sai daqui falando a mesma linguagem. Não é problema da sociedade, é o problema da compreensão da lei nova e que o município está treinando todos os seus funcionários públicos, das subprefeituras e tudo, tem um treinamento intensivo para que eles comecem a entender também do que se trata a nova lei do zonamento. Então, no plano diretor, a cidade inteira ficou com um
todo mundo tem direito a usar um. Daqui para baixo, Zona Sul e Extremo Sul, são as áreas de preservação da cidade, então lá tem coeficientes menores, porque são zonas de preservação e desenvolvimento sustentável, rurais, urbana, zona ZEPAM, preservação ambiental, que só pode usar 0,1 e etc. Mas a cidade inteira ficou valendo o seguinte, todo mundo tem direito a um. Tem um terreno de 1.000 metros, pode construir 1.000 metros. Então, isso facilitou bastante os conceitos. Para onde a cidade vai crescer? Para cima. Para onde nós vamos verticalizar? Adensamento humano e adensamento construtivo, ao longo dos eixos de transporte de massa, trem, metrô e corredor de ônibus. Não é faixa de ônibus, corredor de ônibus. Esses são os três sistemas que hoje integrados vão desenvolver e fazer com que a cidade tenha a sua zona de transformações. O que está em vermelho aqui é a nossa grelha de mobilidade urbana. Este é todo o desenho dos eixos da cidade. O eixo que vai para a Zona Leste, que vem para Sul, são os eixos de mobilidade, onde nós temos metrô, trem e corredores. Então, é por aqui que a cidade vai verticalizar, produzindo adensamento humano com adensamento construtivo. E aqui nós vamos poder construir 4 vezes o tamanho do terreno, portanto, eu posso pegar um terreno de 1.000 metros e construir 4.000 metros quadrados. E não tem limite de gabarito. O limite de gabarito é da aeronáutica. Portanto, esse é o terreno mais caro da cidade. Quanto representa isso do solo de São Paulo? 6%. 6% de São Paulo, então, é onde nós vamos ter a grande verticalização da cidade. Colocar as pessoas junto ao transporte público facilita a mobilidade urbana. Ah, mas esse conceito é de onde? Esse conceito já é europeu, esse conceito funciona no Japão, portanto na Ásia, esse conceito funciona em Bogotá, esse conceito já existe em Curitiba. Nós não estamos inventando roda, nós estamos acompanhando a linha de pensamento de alguns grandes urbanistas e de algumas cidades que já se desenvolveram ao longo do tempo dessa mesma forma. Quando eu tiro os eixos, veja aqui em branco agora é a parte negativa, eu tenho a zona de qualificação. É sobre todo esse território que a cidade vai se desenvolver sem ter os eixos. E, portanto, ela vai desenvolver ao longo de sistema de transporte de linha de ônibus que passa do lado direito, aquela faixa, muitas vezes até sem faixa, mas tem sistema de transporte, mas é por aqui que a cidade vai se consolidar e qualificar o seu território. E aí, a mais importante de todas é o que nós precisamos para respirar. Manter e preservar mesmo as chamadas zonas de preservação. Aqui está a Cantareira, aqui está todo a nossa reserva verde da Zona Sul de São Paulo, onde nós temos as nossas represas, etc. Aqui Parque do Carmo e todas as áreas verdes de São Paulo. Dentro da zona de preservação ficou também o território das zonas residenciais, que são os residenciais construídos pelas companhias City ou pelas grandes companhias loteadoras e que até o primeiro plano diretor de 1972 era a única forma de usar ordenadamente o solo de São Paulo. Jardins, City América, City Lapa, Pacaembu, tudo isso é o nosso ordenamento urbano até a década de 70, quando surgiu o primeiro plano diretor, que foi feito com as grandes companhias loteadoras. Por isso que são bonitos, usam apenas 50% do lote e tem muito verde. Então ela foi somada às zonas de preservação, que é o nosso verde. A outorga continua? Continua, a outorga continua. A partir dessa lei, não tem mais a situação de estoque. A cidade de São Paulo acabou os estoques, porque o estoque de construção, para comprar outorga, para construir mais, ela era limitada para cada uma das regiões de São Paulo. Então, as áreas que foram mais atrativas, consumiram aquele estoque, parou de produzir, e tem muita gente que não pôde construir mais porque o estoque tinha acabado. Agora, acabou o estoque. A cidade de São Paulo ficou sem limite para o estoque. O que vale agora é o conceito de zoneamento dessa lei, e aí você constrói aquilo que é permitido no seu lote. Na verdade, a gente trabalhava quase que com um estelionato. Você tem o terreno, tem o direito de construir, eu digo, não pode construir porque agora o estoque acabou. Aí você tem 2 grandes empreendimentos, um hospital e um shopping center. Entre os dois, tem lá, eles precisam de comprar 20.000 metros quadrados de outorga onerosa. Qual que eu faço primeiro? Se eu fizer um, falta para o outro. Aí virava pressão política, aí virava pressão, e aí virava corrupção, e aí virava tudo que vocês sabem, e aí nenhum dos dois acabavam fazendo, porque virava ali assunto de tratar na justiça. Agora não temos isso mais. Portanto, a cidade de São Paulo foi destravada e simplificou. Acabou ficar procurando tabelinha de estoque, quem sabe da última tabelinha de estoque, como é que está o estoque hoje, não existe isso mais. Aqui está agora, em cima das 3 zonas, transformação, qualificação e preservação, todo esse mosaico e cada uma das cores do lado desenhadas
traz o zoneamento da cidade. Nós sabemos exatamente o que pode fazer em cada região da cidade e na tabela que acompanha a lei, que são os quadros, é que nós sabemos que tipo de uso pode cada região. Onde pode escola, onde pode hospital, onde pode hotel, onde pode motel. Aí vai ter a classificação de uso que nós vamos passar em seguida. Já está tudo definido. O que te chamou a atenção nessa lei? Isso, contribuição da sociedade. Nós fizemos um trabalho que nunca tinha sido feito, com uma transparência extremamente grande. Mantivemos tudo publicado em internet, no site da Câmara, e aberto no hot site para que qualquer um pudesse colocar à vontade a sua sugestão, fazer crítica e etc. E todas as publicações de mudança da proposta até a aprovação da lei foi publicada na forma de minuta antes. Portanto, a lei, desde que chegou na Câmara até o final, pela primeira vez, uma lei dessa é tratada sem nenhuma judicialização, sem nenhuma interrupção pelo Ministério Público, sem nenhuma interrupção por nenhum outro órgão. Nada, porque a transparência foi 100%. Qualquer sugestão que foi dada e que foi acatada, até mesmo na forma de minuta, que ainda não tinha sido visto pelo plenário, foi colocada na internet. E aí, com transparência, a sociedade mobilizou muito os seus craques, aqueles que conhecem da região e aqueles que tecnicamente são preparados para poder ajustar. E aí nós vemos essa imagem, olha aí. Todas as audiências públicas com um volume enorme, movimento de moradia, todo tipo de contribuição. Em 48 audiências públicas feitas pela Câmara, nós tivemos 7.994 pessoas que compareceram, quase 1.500 falaram, com 250 mil acessos no site da Câmara para poder manifestar e poder consultar. No total, foram 5.474 contribuições. Eu atendi pessoalmente 724 conflitos no meu gabinete como relator. Conflitos. E não conseguimos resolver 2% dos 724 conflitos. Portanto, ficou 3 ou 14 situações que a gente não conseguiu resolver, de mais de 700. E quando nós somamos tudo isso, nós ficamos... Qual é o maior conflito da cidade? Era um ambiente corredor com zona residencial. Eu vou explicar que tipo de corredor. Alterações gerais de zoneamento, que foi um número grande, chama atenção um número pequeno dos movimentos de moradia, porque eles foram muito contemplados na lei de zoneamento. Então, a lei de zoneamento, na lei do plano diretor, a lei de zoneamento hoje terminou com 85% mais área para a construção de habitação e interesse social do que nós tínhamos na lei de 2004. Chamada Zona Especial de Interesse Social de Transformação. Essa efetivamente vai poder construir casa. Aí diz, mas a lei de 2004 tinha e não construiu. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Agora nós temos. Quando alguém compra uma outorga onerosa, o dinheiro vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. O fundo agora garante que 30% desse dinheiro tem que ser destinado para a construção de habitação de interesse social. Portanto, tem. Se estiver dentro de uma operação urbana, Faria Lima, Água Branca, Água Espraiada, 25% do dinheiro do CEPAC tem que ir para a habitação de interesse social. Então, o recurso passa a ser destinado diretamente. Agora nós vamos ter as áreas demarcadas e vamos poder construir também. Entre a Câmara e o governo, olha só, 16 mil pessoas participaram com 13.100 contribuições. Nós estamos tratando esse assunto, inclusive encaminhamos para o Guinness Book para que pudesse ver qual é a participação popular que teve no mundo, na área municipal, com tanto número de contribuições e participação popular. Talvez a gente perca para nenhum município do mundo, talvez a gente perca para a transposição de São Francisco, que durou tanto tempo e tratou de 5 estados participando e que cada um deles levaram pessoas. O número de pessoas era grande, mas o número de contribuição não. Em termos de número de contribuição, ninguém fez mais do que São Paulo. E como é que terminou esse processo? Terminou como a gente esperava, simplificando a lei. Todos nós aqui precisamos da lei, vocês precisam entender a lei. Bateu o olho, leu, acabou. É isso que está valendo e acabou. Vocês vão ver o tanto que mudou para vocês e para todos os outros. Revogamos 74 leis desde 1954. Leis do uso e ocupação do solo anterior inteiro, os planos diretores regionais, a lei dos hospitais e das escolas, a lei dos hotéis. Vocês se lembram da lei dos hotéis ainda, do Colassuano, de 1974? Leis de parcelamento, outras, e foi resumido em 180 artigos e cerca de 850 artigos de leis desapareceram da legislação de São Paulo e foram consolidadas num texto único, simples e fácil de entendimento.